Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Gênesis, no capítulo 16. Gênesis capítulo 16 conta uma história bem conhecida nossa. São os primeiros anos das peregrinações de Abrão e Sarai. Vocês sabem que Deus chamou Abrão e Sarai para saírem da cidade mais desenvolvida do mundo na época, a cidade de Ur dos Caldeus. Os arqueólogos dizem que essa cidade ela foi a primeira cidade a ter esgoto, a ter banheiro dentro de casa. Foi a cidade mais desenvolvida naquela época, era a cidade mais desenvolvida. E foi dali que Deus chamou Abrão e Sarai, para deixarem o conforto daquela cidade que todo mundo sonhava em morar, né? Como muita gente sonha em morar aqui. O sonho de consumo das pessoas naquela época era morar em Ur. E Deus chamou exatamente Abrão e Sarai para sair de Ur, para deixar os seus parentes, tanto do lado dele quanto do lado dela, para deixar aquela sociedade na qual eles estavam inseridos, envolvidos, para ir para um lugar onde ele nem disse para onde era. Interessante que nós já mudamos muitas vezes nesses nossos 27 anos de pastorado. Não contei bem, mas são mais de 20 vezes, com certeza. E uma das tarefas mais difíceis que eu acho é contar para a esposa quando nós recebemos o comunicado que estamos sendo chamados para um outro lugar. Porque eu li num livro que das maiores crises que o ser humano passa, a mudança é uma das maiores. Depois da morte e da doença é a mudança. Ninguém gosta de mudar, né? A maior parte das pessoas não gostam de mudar. E nós já tivemos que mudar várias vezes. Eu lembro que em várias ocasiões que eu comuniquei à minha esposa que a gente ia mudar, a reação dela foi chorar, né? E lembro quando nós fomos para Cuiabá, trabalhamos lá 5 anos. Não sei se tem alguém de Cuiabá aqui, né? Acho que não, né? Se não, estaria mais queimadinho, né? Mas eu fiz uma estratégia quando nós fomos para Cuiabá. Eu não tirei nenhuma foto do lugar, porque senão ela não ia querer ir, o lugar onde nós iríamos morar. E também não falei do clima, né? Naquele tempo não tinha o clima-tempo, e hoje ela olha o clima-tempo todo dia. Ainda bem que ainda não tinha. E a estratégia foi andar os últimos 500 quilômetros sem parar, com ar-condicionado no máximo. E entrar na garagem, já combinei com o pessoal, olha, quando chegar aqui vou dar uma buzinada, vocês já abrem um portão, vou entrar na garagem, para ela não ver a fachada do prédio. Era um prédio da missão ali, que só tinha ele era acabado por dentro, mas inacabado por fora. E era um lugar assim bem precário. E eu entrei na garagem, e me lembro quando eu abri a porta, entrou aquele calor de mais ou menos uns 45 graus, e minha esposa e meus filhos começaram a chorar. E quando eles entraram lá em cima, e os ônibus passavam, tremia as janelas, era um lugar muito quente. Realmente foi um tempo difícil de adaptação. Mas também me lembro no dia que nós fomos embora, que eu disse para ela que nós iríamos para São Paulo, capital. Um desafio para nós. Nunca havíamos trabalhado em São Paulo. Me lembro que eu fui pegá-la no aeroporto e quando ia me dirigindo à associação, ali a Vila Matilde, nós passamos pela Avenida Aricanduva. E ela foi olhando aquele dia cinzento, como são os dias de São Paulo, aqueles viadutos todos pichados, e ela começou a chorar de novo, né? Ela disse assim, por que nós tivemos que sair de Cuiabá, né? Lembro que meus filhos choraram várias vezes de saudade de Cuiabá, né? Do calor, porque o ser humano tem essa capacidade de se adaptar. Mas eu creio que o maior desafio de Abrão, no começo, foi contar para Sarai que eles iam sair daquele lugar onde todos sonhavam em morar. E a pior parte foi quando ela perguntou, mas para onde nós vamos? E aí Abrão teve que dizer, eu não sei. Saiu sem saber
Vocês já saíram sem saber para onde ir? Nós sempre sabemos para onde vamos, né? Já é difícil sair. Sem saber para onde ir, é mais difícil ainda. Eu não sei se Sara saiu por amor ou se ela saiu porque ela obedeceu a Abrão, que obedeceu a Deus. Mas eu sei que ela foi com ele. E foi uma jornada cheia de altos e baixos. Ao contrário do que talvez nós pensemos, Abraão foi o pai da fé. Mas ele cometeu erros na sua caminhada. E nós vamos relembrar um momento triste da história de Abrão e Sarai, que serve de consolo para nós também. Diz aqui o texto bíblico: ora, Sarai, capítulo 16, verso 1 do Gênesis, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz a filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu, e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão: seja sobre ti a afronta que me faz a mim. Eu te dei a minha serva para a possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abrão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou-a, e ela fugiu da sua presença. Tendo-a achado o anjo do Senhor junto a uma fonte no deserto, junto à fonte do caminho de Sur, disse-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebeste e darás à luz a um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem, e a tua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava: tu és Deus que vê. Pois disse ela: não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso aquele poço se chama Beer-Lahai-Roi. Beer-Lahai-Roi. Está entre Cádiz e Berede. Essa história está inserida aqui, meus queridos, para relatar um desvio na rota que Deus estabeleceu para Abrão e Sarai nas suas peregrinações. Abrão saiu sem saber para onde ir, mas Deus sabia exatamente para onde iria levar Abrão e Sarai. Muitas coisas nos são desconhecidas, aliás, quase tudo. Mas nenhuma delas é desconhecida para Deus. Nossa grande dificuldade é confiarmos naquele que nos guia. Confiarmos que Ele sabe para onde está nos levando. Interessante que Abrão ainda não se chamava Abraão, logo depois desse episódio, Deus mudou o nome dele. Mas Abrão, ele desviou-se da rota. E sem orar a Deus, sem ter a orientação de Deus, ele passou um tempo no Egito. E lá no Egito, vocês sabem que Abrão cometeu um erro estratégico, um erro grave. Ele mentiu. Ele disse para sua esposa mentir. E quase a sua vida foi colocada em risco no Egito. Deus nunca queria ter levado Abrão para o Egito. E por conseguinte, nunca queria que eles tivessem trazido uma serva do Egito. Agar entrou nessa história não pela intervenção de Deus, mas
pelas decisões que Abrão e Sarai tomaram sem consultar a Deus. E os resultados, eles podem ser sentidos até os nossos dias. É interessante que Sarai começou a contar o tempo. E para ela, Deus estava demorando tempo demais para cumprir as suas promessas. Ela começou a olhar para si, para o seu corpo, biologicamente. Ela já estava na menopausa. Biologicamente não tinha mais condições de conceber e dar à luz a um filho. Então o tempo foi passando e foi crescendo no coração de Sarai o desejo de fazer alguma coisa para que a promessa de Deus se cumprisse. O que ela fez? Ela começou a olhar ao seu redor. Ela começou a observar como as pessoas viviam na sociedade que circundava o lugar deles. Como é que as pessoas faziam, quais eram os costumes das pessoas daquela época. Então um dia ela procurou o seu marido, o Abrão, e ela teve uma ideia que ela achou brilhante. Qual foi a ideia? Essa minha serva é leal demais. Como é boa essa serva Agar. Tudo que eu faço ela pede. Como é que é? Isso, me ajuda, irmãos. Olha os cabelos brancos. Vocês vão me apoiando aí, tá? Tem hora que eu vou chamar Agar de Sarai, Sarai de Agar, mas ainda tenho que trabalhar mais 10 anos, com muita velocidade. Mais ou menos ficou isso aí mesmo, né? Porque depois que ela concebeu, virou isso mesmo, né? Era a Agar que queria dar as ordens. Mas ela falou com Abrão: Abrão, vamos dar uma ajudada para Deus. Já que ele disse que você vai ser pai de uma grande nação, parece que ele não vai contar comigo mais. Então, todo mundo aqui faz isso. Os homens aqui todos têm mais do que uma esposa. Eu vou emprestar ela para você uma vez só, tá? Para ela conceber e dar filhos para nós. Através dela, nós vamos ter um filho. Porque todo mundo faz isso aqui. E Abrão, ele não teve muita argumentação, e talvez nem quis ter argumentação, né? A Bíblia diz que ele só concordou com a esposa. Não me pergunte se ele gostou, se ele não gostou, se brilhou os olhos dele, se não brilhou. Mas o fato é que no Ocidente, o inimigo está destruindo as famílias hoje através do homossexualismo. E no Oriente, desde os tempos de Abraão, ele está destruindo as famílias através da poligamia. Nas duas partes do mundo, o foco principal do inimigo é destruir a família. Esta célula sagrada que Deus instituiu desde a primeira semana da criação, para fazer cumprir os seus propósitos na vida dos homens, desde antes do pecado. E notem que este episódio, esse texto que nós lemos, ele poderia ser dividido em 4 partes, 4 cenas. Primeira cena, a primeira parte, é a parte da tentação. Sarai e Abrão foram tentados. Foram tentados a quê? A absorver os costumes da sociedade da sua época. Foram tentados a observar e incluir nas suas práticas aquilo que as pessoas da época estavam fazendo. E essa é uma tentação presente através de todos os tempos, e ela está presente em nossos dias também. Nós somos tentados a viver como as pessoas da nossa época vivem. Fazer o que elas fazem, ir aos lugares que elas vão, pensar o que elas pensam. Nós estamos, talvez, de todas as gerações, sendo o povo que está mais sendo influenciado pela sociedade, por algo que se chama secularismo. E isso não poupa pessoas do terceiro, do quarto mundo, não está só aqui no primeiro mundo, mas em todos os lugares. O povo de Deus está sendo tremendamente ameaçado na preservação da sua fé por absorver os costumes da sua época.
no jeito secularista de viver e pensar, a maneira relativista de pensar a respeito da verdade. Nós temos vários crentes hoje que estão olhando para a Bíblia de maneira relativa e tiram da Bíblia aquilo que lhes convém e desprezam da Bíblia aquilo que não lhes convém. Quando não está de acordo com a sua convicção pessoal ou aquilo que ele acha, então ele deixa de lado. Se precisar algum sacrifício da sua parte para obedecer à palavra de Deus, então isso fica em segundo plano. Essa é a tentação, a primeira cena. Eles foram tentados a olhar para o mundo ao seu redor e absorver os costumes da sua época. E eles caíram na tentação. Tanto Sarai caiu como Abrão, que achou boa a ideia de ter mais uma esposa. E logo em seguida nós vemos a segunda cena. Qual é a segunda cena? A segunda cena é a da confusão. Porque todas as vezes que nós damos lugar à tentação, todas as vezes que nós caímos na tentação, nós estamos caindo numa cilada de quem? Do diabo. Quem é o diabo? É o inimigo de Deus. O diabo é o pai da morte. Ele é o pai da desgraça, da miséria, do sofrimento, de tudo que é ruim. O diabo é um bicho ruim mesmo. Nós não podemos esperar nada do diabo. É uma coisa ruim. E quando uma pessoa ela é identificada como sendo inimiga do diabo, ela tem que ficar muito feliz, né? Se há algo que nós temos que ter obsessão na nossa vida é sermos amigos de Jesus. Quem tem Jesus anda na luz e não tem nada a ver com as trevas. Essa é a nossa meta diária, né? A confusão instalou-se no lar daquele que deveria viver com a sua esposa o melhor ambiente do mundo. Naquele lar se deveria viver as grandes experiências dos filhos de Deus. Mas o lar de Abrão e Sarai, que foram tirados da sua terra, exatamente para não absorver os costumes daquela sociedade, eles estavam agora vivendo um inferno. Porque mesmo saindo de Ur dos Caldeus, talvez Ur dos Caldeus não saiu do coração deles ainda. E eles começaram a ter um tremendo conflito. Por quê? Quando Agar concebeu, como a gente diz lá no Brasil, jovens diz, ela começou a se achar, né? Ela se achou. Então ela olhou com desprezo para sua senhora. Preciso que se diga que a diferença entre um escravo humano, ou melhor, a definição correta de um escravo para uma ferramenta, por exemplo, é que uma ferramenta não tinha vida, um escravo tinha vida. Que valor a sociedade dava para um escravo? Nenhum valor. Um escravo era uma ferramenta viva. Em todo esse processo, quando Abrão tomou Agar como sua segunda esposa, e ao ela conceber, em todo esse processo, aquela egípcia que não conhecia o Deus verdadeiro, que passou a ouvir falar do Deus verdadeiro ali no ambiente da casa de Abrão e Sarai, em todo esse processo ela não foi consultada. Nenhum dos dois perguntou para ela se ela aceitava ou não. Simplesmente a vontade dela não interessava. Ela era tratada como uma escrava, uma ferramenta viva. E nesse processo, tudo que aconteceu com ela foi injusto. Daqui a pouco mais nós vamos ver. Mas Abrão e Sara, que se harmonizavam tanto ao longo da vida, que tinham tanta cumplicidade, que não escondiam nada um do outro, tinham uma intimidade tão grande que Abrão teve liberdade até de dizer, de pedir para Sarai mentir, né? Olha, você mente para o rei que você é minha irmã, né? Quer dizer, pediu uma coisa ruim, mas mostrava que eles tinham intimidade. E agora eles começaram a viver um conflito. E quando a Sarai foi desprezada, ela foi procurar quem? O Abrão. Não foi procurar Agar, foi procurar o Abrão primeiro. E ela disse assim: Abrão, você está vendo o que essa serva está me fazendo? Julgue o Senhor entre mim e ti.
Julgue o Senhor entre eu e você. Eu pergunto para vocês, quem foi que teve a ideia? Quem era culpado, Abrão ou Sara? Os dois eram culpados. Então vou fazer outra pergunta, quem era mais culpado? Sara? Abrão era o mais culpado. Porque Abrão era ele era o sacerdote, o cabeça. Abrão devia ter procurado Sara, ele deveria ter ouvido a proposta de Sara e dito o que para ela? Vamos esperar no Senhor. Deus é o Deus dos impossíveis. Ele tem o seu próprio tempo. Ainda que a resposta de Deus pareça demorada, mas Ele não me falou em toda a sua revelação de uma terceira pessoa para cumprir essa promessa. Esposa, querida, vamos aguardar. Deus pode todas as coisas. Mas o olhinho do Abrão brilhou, né? Ele pensou, acho que essa vai ser uma boa ideia, né? Ele nem deve ter dito o que ele pensou, e nem eu vou dizer aqui. Mas ele anuiu, quer dizer, ele aceitou o conselho. Ele perdeu a cabeça, né? E há um ditado que diz que quando o homem não é o cabeça, a mulher perde a cabeça. E o que aconteceu naquela casa foi exatamente isso. Abraão não foi o cabeça. Então a mulher perdeu a cabeça. E eu vou dizer para vocês, meus queridos, se você ainda não viu, não queira ver a sua mulher perder a cabeça. Não existe, no limits, né? Meu inglês poderoso. Não há limites, né? Para que pode fazer uma mulher que perde a cabeça porque o marido não foi o cabeça. Abrão, meus queridos, ele estava desmoralizado para dizer qualquer coisa. Porque ele falhou no momento em que Deus esperava que ele se posicionasse ao seu lado. Ele deveria servir de sacerdote para sua esposa. Ele deveria servir de um instrumento para fortalecer a fé da sua esposa. Mas ele não fez isso. E o que se seguiu então foi a confusão. Foi o sofrimento. Foi a desmoralização de Abrão. E agora ele tenta fazer o que muitos anos depois um outro personagem bíblico faz. Deve ter aprendido com Abrão. O Pilatos, né? Quando ele lavou as mãos, ele deve ter sabido, o Abrão lavou, por que eu não posso lavar? O Abrão lavou as suas mãos. Em outras palavras, ele foi omisso. Ele entregou a Agar para Sarai e disse assim, faz o que você achar melhor com ela. Eu não tenho nada com isso. Sabe, meus queridos, muitas vezes nós temos falhado, homens, como sacerdotes da nossa casa. E quanta confusão tem vindo para dentro da nossa casa, porque nós temos deixado o peso da nossa responsabilidade para as mulheres, com relação à família, aos cuidados dos filhos. E quanta confusão vem para dentro da nossa casa quando nós falhamos, quando nós estamos desmoralizados, quando nós nos afastamos dos desígnios de Deus. Vocês sabem que, eu não sei aqui nos Estados Unidos, mas no Brasil, uma pesquisa recente mostra que a mesma porcentagem de casais que se separam no mundo secular são a mesma no mundo cristão. A mesma porcentagem. O que isso significa? Que o Evangelho, ele não está sendo vivido pelas pessoas. Ele não está trazendo mudança na vida das pessoas. Esses dias eu estava conversando com um médico que ajuda muito, é a igreja, é um médico que não tem religião, mas ele tem o temor de Deus, ele respeita a Deus, conhece a palavra de Deus, e ele estava me dizendo assim, olha, de todas as igrejas que eu conheço, nenhuma é como a igreja adventista. Vocês têm uma mensagem maravilhosa, ela se harmoniza com a Bíblia. O problema é que vocês não vivem essa mensagem.
Se vocês vivessem, vocês poderiam transformar esse país. Mas vocês não vivem. Não é? Que pena. Que pena que, ao invés de desfrutarmos das bênçãos de Deus para influenciar o mundo ao nosso redor, às vezes nós ficamos lutando com confusão dentro da nossa casa. E o tempo está passando. Depois nós achamos que Deus é tardio em cumprir as suas promessas. Deus está sendo misericordioso conosco, dando mais tempo do que Ele desejaria dar, para que nós possamos de fato cumprir os propósitos de Deus na nossa vida. E aquela mulher, Sarai, sem cabeça, não é que foi decepada a cabeça dela, não. É que o juízo foi lá para os pés. Ela oprimiu essa serva, ela humilhou de tal maneira que essa mulher, ela preferiu ir para o deserto do que ficar ali. Ali devia ter água, devia ter comida, devia ter uma cama para ela dormir, devia ter condições para o filho que estava no seu ventre continuar se desenvolvendo, mas ela preferiu ir para o deserto, fugir para o deserto. O que é o deserto? O que é o deserto? O que se encontra no deserto? Deserto é terra de quê? Deserto é terra de morte, né? Quem vai para o deserto, vai para a morte. Como não tinha um revólver para ela dar um tiro na cabeça, ela foi para o deserto. Mas ela preferia morrer do que ficar ali, sendo oprimida. Humilhada, ela sempre já tinha sido. Era serva. Mas ela foi agredida, quem sabe fisicamente, quem sabe verbalmente. Ela ouviu coisas que marcaram para sempre a sua vida. E ela deve ter pensado assim, que Deus é esse que esse pessoal professa. Eles falam tanto nesse Deus, que os tirou de uma terra para levar para outra, para formar uma grande nação. Eles falam que esse é o verdadeiro Deus. Quantas vezes a Sarai até já quis me dar estudo bíblico, para eu parar de adorar os falsos deuses lá do Egito. Mas se esse Deus fosse do jeito que eles falam que Ele é, como é que eles estariam me tratando dessa maneira? E ela foi para a terra do deserto. Sabe quando a pessoa perde a esperança? Não tem mais para quem pedir socorro? E ela vai para a terra da aflição. Os Calebes é um trabalho que está crescendo muito entre os jovens lá no Brasil. Duas meninas Calebes bateram na porta de uma casa lá numa cidade da nossa associação. E uma mulher veio atender. E elas entregaram um livro condensado do grande conflito. Vocês devem, talvez, estar entregando aqui também. E as meninas pediram para fazer uma oração. E aquela mulher então convidou para que elas entrassem. E aquelas meninas fizeram uma oração tão tocante, para que Deus cuidasse daquela mulher, para que Ele desse esperança para ela, para que ela olhasse para o futuro, soubesse que Deus estaria guiando os caminhos dela. Que no meio da oração aquela mulher começou a chorar convulsivamente. E as meninas não entenderam. Quando terminou a oração, a mulher disse assim: sigam-me. E aí ela levou as meninas até a cozinha. Lá na cozinha ela já tinha feito uma forca. E ela estava já com a cabeça na forca, quando ela ouviu as meninas baterem. Não tinha mais esperança para a vida dela. Quando as meninas bateram, e ela foi atender, e tudo mudou na vida daquela mulher. Vocês terem uma ideia, ela está se preparando para ser batizada já nos próximos dias. Sabe, meus queridos, depois de toda essa confusão, da opressão, da fuga, nós então encontramos a terceira cena, que é a cena da ação de Deus. É a cena
da busca de Deus, da misericórdia de Deus. Porque quando ela foi para o deserto, se vocês olharem aqui para o verso 7, ela fugiu da presença da sua senhora, e lá no deserto, quem foi que a encontrou? Um anjo do Senhor. Interessante que não foi Abraão que orou. Quando ele viu a Agar ir para o deserto, ele, logicamente pressionado, né, ele teve que tomar uma decisão, e ele não tinha autoridade para tomar decisão, e ele não tomou decisão nenhuma. De repente ele vê aquela mulher indo para o deserto, levava o seu filho no ventre. Ele não tomou atitude nenhuma. A Sarai cuspindo fogo de raiva. E a mulher foi para o deserto. Lá no deserto, meus queridos, não foi ela que orou, pediu misericórdia de Deus, a Agar. Porque eu acho que ela nem estava em condições de orar. Orar para que Deus? O que ela conhecia a respeito de Deus? O que ela conhecia a respeito de Deus foi o que ela viu na vida de Abrão e Sarai. E o que foi que ela viu na vida deles? Então não foi ela que orou. Também não foi Abrão que orou. Não foi Sarai que orou. Mas Deus foi para o deserto. E eu pergunto para vocês, tem fonte de água no deserto? Deus fez aquela mulher parar, porque Ele colocou uma fonte lá no deserto. Uma fonte que não existia. Não existem fontes no deserto. E aquela mulher então parou para tomar água, e ali o anjo de Deus aparece. E o anjo de Deus faz uma pergunta para ela. Na Bíblia, na linguagem de hoje, primeiro ele pergunta o nome dela. Quem é você? Sou Agar, a serva, rejeitada, oprimida. De onde você vem? Eu venho da casa de Abrão e Sarai. O senhor deve conhecer eles muito bem. Para onde você vai? Eu estou indo para lá. Eu estou indo para o deserto. Estou indo para a morte. Sabe, minha gente, talvez nenhum dos que estamos aqui sentimos o que milhares de pessoas estão sentindo hoje. Vontade de ir para o deserto. Vontade de ir para o caminho da morte. Essa semana nós ficamos uns dias na beira de uma praia aqui e tinha um morador de rua, um desses andarilhos. E eu vi duas pessoas conversarem com ele, fiquei com muita vontade de conversar com ele, mas o dom de línguas não chegou ainda para mim. E eu vi que ele estava com lágrimas nos olhos enquanto ele conversava. Fiquei pensando de onde ele vem, para onde ele vai, né? Passamos ali 3 dias, lá estava ele na praça. Um dos dias eu fiquei observando ele olhando para o mar, assim, para o infinito. Ficou muitos minutos ali olhando. O que se passa na cabeça desse homem? Gente que se vê, algumas dessas pessoas, meus queridos, são estudadas. São pessoas preparadas para a vida. Mas elas não conseguem administrar os conflitos na sua família, no seu trabalho. E elas entram num colapso tão grande que elas preferem sair para o deserto. Sair para a terra do nada. Sair sem saber para onde ir. E o anjo de Deus fez uma pergunta para Sarai: para onde você vai? De onde você vem? Agar, me ajuda, isso aí. Só para ver se vocês estão ligados. Da onde você vem, para onde você vai? Eu fiquei pensando muito nessa pergunta do anjo. Porque é uma pergunta que cabe bem para cada um de nós. Da onde você vem, para onde você vai? Está com 50 anos, Nelson. Trocando já o nome de Sarai por Agar. Da onde você vem, para onde você vai? O que você está fazendo com a sua vida? Se você comparar a sua vida do ano passado para essa, você melhorou ou piorou? Está vivendo para quê? Sua vida tem propósitos. Os propósitos de Deus estão se cumprindo na sua vida. Para que você está vivendo? Para ter mais conforto? Para realizar alguns sonhos? Interessante que
no Brasil, a teologia da prosperidade, ela está alcançando vamos dizer assim, um êxito tão grande, que as pessoas estão deixando todas as religiões praticamente. Existem muitos adventistas que estão deixando o adventismo para ir para as igrejas da teologia da prosperidade. Interessante. O que a teologia da prosperidade promete? Promete uma vida boa, aqui e agora. Teologia da prosperidade não fala da vinda de Jesus. Não fala da mudança da natureza, da mudança do caráter. Ela fala de uma vida melhor aqui e agora. E os templos estão cheios. Você pode ir em qualquer dia. Estão cheios. Vários cultos por dia, é isso mesmo. De onde você vem, onde você vai. Às vezes nós corremos o risco, meus queridos, de nos esquecer de onde nós viemos e para onde nós vamos. Talvez não estejamos indo para um deserto para morrer, mas nós estamos indo para um caminho que é perdição e morte eterna, porque nós estamos fazendo as escolhas erradas, trocamos as prioridades da nossa vida. Há tanta gente vivendo sem sentido, não encontrando sentido para a sua vida. Há tanto crente cuja rotina é da igreja para casa, da casa para a diversão, da diversão para casa, da casa para o trabalho, e o tempo está passando. E a vida não melhora, a vida não progride. Às vezes a gente vem à igreja, até chora num sermão, toma uma decisão, que lá na porta nós já nos esquecemos dela, e voltamos à velha rotina. E o anjo de Deus tem que vir e perguntar: filho, de onde você vem, para onde você vai? O que está fazendo com a sua vida? Será que esse era o propósito pelo qual Deus trouxe você a esse mundo? Viver essa vida que você está vivendo? Estar onde você está, fazendo o que você está fazendo, as escolhas que você está fazendo? Interessante que cada vez mais adventistas estudam menos a lição da escola sabatina. Cada vez mais crentes estudam menos a Bíblia. Nós estamos vivendo num tempo em que praticamente não se tem mais hábitos devocionais, embora nós estamos cansados de ouvir sobre isso na igreja, constantemente. Mas isso não faz parte da nossa vida. E se isso não faz parte da nossa vida, eu pergunto para vocês, de onde nós viemos e para onde nós vamos? Nós gastamos tempo no jogo, para assistir o jogo, para sair com os amigos, muito tempo para trabalhar, né? Gastamos tempo para ir às lojas, para fazer compras. Estamos aqui na terra do consumismo, né? E a gente às vezes esquece as prioridades. Por que Deus me colocou aqui? Eu sou filho gêmeo, Tanel sabe. Eu contei na igreja do Alvorada, lá bem pertinho de onde o pai dele mora esses dias. Fui apresentado com meu irmão gêmeo numa igreja próxima, Capão Redondo. Mas minha mãe foi para o hospital para ter só um filho a mais. Ela já tinha um, Davi, foi para ter o outro. Tinha nome já, Flávio. Só que na hora lá o médico falou: opa, espera um pouquinho aí. Tem mais um. E aí nasceu eu. Não tinha nem nome. Minha mãe levou a roupa para um só. Aquele tempo que era não era essa variedade, né? Era só uma roupa. Na hora de ir embora, meu irmão falou: a roupa é minha, amigo. Eu estava programado, tem um nome. A roupa foi para ele. E eu fui embora embrulhado no cobertor. Se tem alguém aqui que não pode esquecer, nu saí do ventre da minha mãe. Nu foi para minha casa. Chegou lá, tive que negociar com meu irmão um lugar no berço. Chega para lá, Flávio. Meu irmão é meio ruim de negócio. E sabe que meu irmão, ele cresceu 15 centímetros mais do que eu.
Ele roubou minha mamadeira 3 meses. Minha mãe, muito ocupada, agora tem 3, eu tenho que trabalhar, costurava dia e noite. Ela dava mamadeira para nós e já ia para a máquina de costurar. E ela não viu. 3 meses o ladrão. Quando eu estava na metade da minha, ele já tinha acabado com a dele. O que ele fazia? Tomava a minha. Você não era para estar aqui, amigo. Você sobrou. E tomava a minha. Felizmente, um dia minha mãe viu. E aí ela pôs o quadradinho na frente da máquina. Para poder eu comer também, né, irmãos? Ganhei um nome. Foi alvo de uma discussão calorosa entre meus pais. Eles se divorciaram, não sei se essa foi a razão. Meu pai queria um nome, minha mãe queria outro. E eu acabei recebendo o nome de Nelson. Eu já pensei muitas vezes, por que eu estou aqui? E eu sei que eu já frustrei muitas vezes o plano de Deus. Talvez já tenha jogado fora anos. Mas Deus tinha um propósito a me colocar aqui nessa terra. Não foi para morrer no deserto. Como Ele tem um propósito para cada um de nós que estamos aqui. Para a vida do pastor Jefferson, que está chegando aí com a sua família. Para a vida do pastor Levi, que foi embora. Cada crente tem uma missão nesse mundo. O que Deus permitiu que o Itanel e eu somos 4ª geração adventistas, irmãos. Nós somos pessoas privilegiadas. Meus filhos, eu tive a oportunidade de batizar os meus filhos, 5ª geração adventista. Só que isso pode não valer de nada, se de repente nós não estamos cumprindo os propósitos de Deus para a nossa vida. Como Abrão e Sarai não estavam cumprindo naquele momento. Deus os tirou de Ur dos Caldeus, mas eles estavam ainda vivendo com o coração em Ur dos Caldeus. Onde é que está o nosso coração? O que as pessoas estão vendo em nós? Que diferença elas estão vendo? Porque se elas não verem nenhuma diferença em nós, para que nós estamos aqui? Porque Jesus veio aqui, Ele fez a diferença. O que fazia as multidões estarem ao redor de Jesus é porque Ele era um agente de transformação. Nós ouvimos aqui o Bruno cantar da cruz. Que lindo que Jesus fez na cruz. Mas me admira mais o que Jesus fez antes da cruz. O que Jesus fez como um bebê que nunca pecou. Você já parou para pensar que Jesus foi um bebê que nunca pecou? Um garotinho de 2 anos que não era egoísta. Você já viu um garotinho de 2 anos que não é egoísta? Jesus, Ele foi um garotinho de 2 anos, o único da terra, que não era egoísta. Um menino de 5 anos, 10 anos, 15 anos, 17 anos. Um menino puro. A vida toda, vivendo numa cidade que era um lodo, uma sujeira, Nazaré, a cidade mais perversa da sua época. Ele vivia ali. E ele nunca se contaminou. O diabo, meus queridos, ele não largou do pé de Jesus nem um segundo da sua vida. Que não bastava Jesus dizer assim: eu não vou beber esse cálice. Se o diabo conseguisse que Jesus cometesse um pecado só um, no decorrer daqueles 33 anos, ele teria alcançado a vitória. Só que nunca Jesus cometeu um único pecado, porque os olhos dele estavam em Deus Pai, em Deus Espírito Santo. Ele veio aqui para um propósito. Filho do homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. E aí, antes de ele ir embora, ele diz assim: agora eu envio vocês. Vocês vão mostrar para o mundo como é que é Deus. As pessoas têm que ver, elas têm que me ver em vocês. Como vocês viram o Pai e o Espírito Santo em mim, agora eu envio vocês. Não importa a tua profissão, não importa se você está pintando casa ou se você é um engenheiro aeronáutico, um médico de sucesso. O propósito da sua vida é refletir o caráter de Deus, mostrar Deus para as pessoas.
é que a sua família seja um centro de influência no bairro onde você vive. Ela possa polarizar as pessoas em torno de um estilo de vida que realmente torna as pessoas felizes. E Sara e Abrão falharam nisso. Mas Deus foi lá buscar Agar. E ele foi lá dizer: filha, volta. Volta de novo lá para a casa do Abrão e Sara. Bebe água aí à vontade. Descansa. Depois você vai voltar. Vai voltar lá para Sarai. E vai fazer o quê? O que diz aí na tua Bíblia? Humilhar-se. Humilhar-se, humilhar-se, humilhar-se. Ela deve ter pensado: humilhar? Humilhado eu já estava. Mais do que essa mulher me humilhou, anjo. O senhor está querendo que eu me humilhe mais? E eu vou perguntar uma coisa para vocês, irmãos. Não é meio esquisitas as ordens de Deus? Não são meio esquisitas? Não são totalmente esquisitas? Me mostra uma ordem de Deus na Bíblia que não seja esquisita, difícil de obedecer. Mostra uma. Olha o que Deus diz para Noé. Noé, constrói uma arca, vai chover. Noé não sabia nem o que era chuva. Arca? Que é isso? Hoje nós estamos aqui, acho que talvez na cidade que tenha mais barcos do mundo. Não sei se tem outra que tem mais barco do que essa. Mas foi o Noé que construiu o primeiro. Ellen White diz que o barco era torto. Foi o primeiro. Os anjos de Deus seguraram a arca para ela não afundar. A engenharia do Noé foi quase perfeita, mas faltou uns centímetros. Ordem estranha. Entra na arca. Só entraram 8. Tem muito pouca gente disposta a ouvir e obedecer às ordens estranhas de Deus. Muito pouca gente. Você está disposto a obedecer? Porque Deus diz assim: Gideão, é muita gente que está com você. Ele olhava para o exército inimigo, eram milhares de pessoas, não se podia contar. E Deus dá uma ordem dessa: o Gideão, só 300, manda o resto embora. Ah, Senhor, molha o algodão então. Tá bom, molha o algodão, seca a terra. Molha a terra, seca o algodão. O que mais você quer, o Gideão? A ordem é difícil mesmo de obedecer, amigo. Sabe, meus queridos irmãos, Deus falou para Moisés: Moisés, você não vai entrar na terra. Moisés brigou com Deus. O Bruno disse que brigou. Não sei se ele usou aí essa luta do MFC, qual foi. Mas brigou. Deus aceita briga. Deus só não aceita, meus queridos, brincadeira. Brincadeira, Deus não aceita. Mas se você quiser brigar com Deus, brigue. E o Moisés brigou com Deus: Senhor, eu quero entrar. Deus disse: não entra. Não vai entrar, não fale mais nisso. Eu, quando li esse verso no ano bíblico, meus queridos, primeira vez que eu li, eu tinha 12 anos. Ganhei minha Bíblia e comecei a fazer o ano bíblico. Eu não entendi esse verso, li muitas vezes esse texto. Mas como é que Deus não deixou esse homem entrar? Mas 40 dias depois que ele dormiu, veio Jesus lá, ressuscitou Moisés e levou ele para onde? Para o céu. Sabe que nós temos uma vantagem extraordinária. Nós já sabemos do fim de todas essas histórias. Então nós podemos obedecer às ordens estranhas de Deus, porque nós já sabemos que no fim sempre dá certo, dá certo. Deus mandou Agar voltar e humilhar-se. Era difícil, mas essa mulher agora, ela voltou e ela obedeceu, não pelo que ela viu de Deus em Sarai e Abrão, mas porque o próprio Deus teve que aparecer para ela no deserto. E ele veio dizer assim: eu estou com você. Ele deu uma revelação para ela. Ele diz assim: esse filho que está no teu ventre, ele vai ser uma grande nação. Vai ser tão bravo, que todo mundo vai guerrear contra ele, e ele vai guerrear contra todos. Ninguém vai se dar com ele, ele não vai se dar com ninguém. Cumpriu ou não cumpriu? Cumpriu. Meus queridos, a palavra de Deus se
cumpre. Você vai ter um filho. Eu vou dar até o nome do seu filho. Ismael. O que quer dizer Ismael? Isma, o Deus que ouve. Isma, ouve. Deus. O Deus que ouve. Ouve quem? Ouve até aquele que não sabe orar. Ouve até aquele que não sabe pedir. Ouve até aquele que está tão desmoralizado que não tem coragem de assumir o sacerdócio da sua casa. Deus ouve esse homem que está com a vida destruída pelo pecado. Deus ouve até uma oração que não é feita. Porque Ele vê, Ele socorre. Ele não nos trata com justiça, mas nos trata com injustiça. Ele dá para nós o que nós necessitamos, não o que nós merecemos. E Deus vai lá encontrar aquela mulher e vai dizer para ela: volta, humilha-te. Seu filho vai nascer, vai chamar Ismael. Eu fico imaginando ela voltando para o acampamento de Abrão, como ela foi recebida, né? Logo vieram os outros servos, eles viram ela chegando, já foram lá contar, chamar a Sarai, chamar o Abrão. A Sarai deve ter pensado: ô praga que não morre, né? E o Abrão deve ter coçado a cabeça, falei: ih, rapaz, esse negócio, não vou me livrar disso fácil. E aí a Sarai chegou e ela se humilhou, fez o que Deus mandou. Quem sabe ela se prostrou ali, e ela disse assim: olha, eu vi Deus. O Deus que vocês pregam existe mesmo. Ele apareceu para mim. Vocês falaram dele para mim, mas eu não consegui ver ele em vocês. Mas ele apareceu para mim. Agora eu sei que ele existe. Ele é o Deus que ouve. Ele é o Deus que vê. E ele diz que o meu filho que está aqui, Abrão e Sarai, vai nascer sim. E ele vai chamar-se Ismael, o Deus que ouve. Eu fico imaginando a Sarai. Ela deve ter se enchido de temor. Sabe quando a ficha cai? Às vezes a ficha demora para cair para nós, né? Um dia ela cai. Porque nós vamos assim, igual um touro cego, indo para o caminho da morte. E a gente não percebe o que está fazendo. O inimigo cega. Ele hipnotiza. Tem hora que tem que acontecer algo impactante assim para você acordar e ver: puxa vida, para onde que eu estou indo? Estou indo para a morte. Quando aquela mulher voltou, foi um impacto para Sarai. Meus queridos, Deus usou a serva para abençoar a Sarai, para renovar a fé dela, para que ela voltasse a ter o temor de Deus, para que ela deixasse de ser ruim, como ela estava sendo, perversa, incrédula. Deus usou Agar para colocar novamente Abrão no trilho do propósito de Deus para a vida dele como profeta, como sacerdote, como pai da sua grande nação. E Abrão recebeu aquela mulher com temor. Logo a seguir, meus queridos, a Bíblia diz que Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, quer dizer, houve uma nova experiência de conversão de Abraão para com Deus. Houve uma nova renovação da sua experiência com Deus. E agora uma renovação que se estabeleceria para toda a sua vida. A partir daí nós vemos Abraão tomando as decisões de Deus, não mais as suas decisões. A partir daí nós vemos uma Sara esperando, sem acreditar muito. Até que o próprio Jesus foi lá dizer: vai nascer um filho aqui, tua mulher está dando risada, mas daqui a 9 meses ela vai engolir essa risada. Nós temos que acreditar, meus queridos, no nosso Deus, ainda que as ordens sejam estranhas,
ainda que nós estejamos vivendo num deserto de aflições. Eu não sei o que você está passando. Eu creio que a sua vida aqui não é fácil. Porque a vida em nenhum lugar do mundo é fácil. Porque esse aqui não é o nosso lugar. Isso aqui não é a terra dos sonhos. Esse aqui é um mundo que carrega 6.000 anos de pecado. Deus está preparando um outro lugar para nós. E talvez você esteja num deserto de aflição. Talvez o seu deserto esteja até cauterizado a sua confiança no seu deserto. E você nem saiba mais o que é certo e o que é errado. Você vem para cá porque está acostumado a vir. Mas saiu daqui, ninguém mais vê diferença entre a sua vida e as dos demais milhões que vivem nessa cidade sem Deus. Nessa manhã o Senhor vem aqui para dizer: filho, tem um propósito para a sua vida. Eu tenho uma revelação para você. E a minha revelação não falha. Só que ela depende de duas atitudes suas. Primeiro, você tem que parar para ouvir. Segundo, você tem que crer. Terceiro, você tem que obedecer. Ouvir, ouvir, ouvir. A gente ouve muito. Mas será que nós cremos? Também não é suficiente crer. Eu creio no sábado. Eu creio na volta de Jesus. Eu creio no estado do homem na morte. Eu creio na igreja verdadeira. Mas e daí? Você vive o que você crê? Eu e você estamos vivendo? Porque se nós não estamos vivendo, meus queridos, que diferença existe entre nós e o diabo? Que a Bíblia diz que até os demônios creem. Eles creem, não duvidam de nada. Então não basta crer. É preciso praticar. A prática, ela é resultado da graça de Jesus operando em nós. A prática é resultado de um Deus que vai no deserto das nossas aflições. E que alcança o nosso coração quando nós nos rendemos a Ele. Quando nós reconhecemos para onde eu vou, o que eu estou fazendo com a minha vida. Eu não sei o que se está passando na sua vida. Eu sei que está se passando na minha. Eu quero dizer para o Senhor hoje que eu quero que Ele me indique o caminho. Que Ele cumpra os propósitos dEle para a minha vida. Vou dizer uma coisa para vocês. Minha esposa e eu, nós estamos trabalhando. Eu acho que nós nunca trabalhamos tanto como nós estamos trabalhando hoje. Deus está nos dando um senso de urgência assim, muito grande. Que nós devemos deixar Deus cumprir a obra dEle através de nós. Quem sou eu? Eu sou uma gota no oceano. Mas se eu estiver nas mãos de Deus, se Ele for o meu único Deus, Ele pode transformar muita gente que vive ao meu redor. Ele pode transformar muita gente que vive ao seu redor. Não importa qual seja a sua profissão, não importa qual seja o seu trabalho. Nessa manhã eu queria que eu e você tomássemos uma decisão aqui. Não sei se deu para colocar lá a música Eras Tu. Se não deu, deu? Deu para achar? Pessoal do som aí, Eras Tu. Se não deu, vou convidar o pessoal aqui do louvor para tocar a música Falar com Deus. Queria que nós tomássemos uma decisão pública hoje. Sabe por quê, meus queridos? Você pergunta, mas para quê, pastor? Eu tenho que vir na frente. De novo, já sou batizado. Sabe por que nós temos que vir à frente, irmãos? Porque nessa nossa jornada, como Abrão, nós tropeçamos e caímos. Mas nós nos levantamos de novo. Jacó terminou a sua vida mancando. Depois de um encontro com Deus, ele passou a mancar. E cada passo da vida dele era uma lembrança de que Deus
era o Senhor da vida dele. Quando nós viemos à frente, primeiro nós estamos dizendo a Deus: eu te autorizo a cumprir a tua vontade na minha vida. Segundo, nós estamos dizendo ao diabo, sem falar com ele, que nós pertencemos a Deus. Nós estamos autorizando Deus a ser o Senhor. E nós estamos declarando ao inimigo, nós estamos nos posicionando ao lado de Deus e declarando de que lado nós estamos. O inimigo tem que ficar sabendo de que lado nós estamos. Então, se você quiser, enquanto nós cantamos Falar com Deus, eu queria convidar você para vir aqui à frente, ocupar todo esse espaço aqui, subir aqui em cima. Esse altar de Deus foi consagrado às decisões da nossa vida, um novo começo. Sabe, Deus tem uma revelação para você, como Ele teve para Agar. Ele tem uma obra de restauração e depois uma obra de revelação. Para todos Ele tem, todos quantos querem. Quem quiser, venha e beba de graça da água da vida, disse Jesus. Se você quiser dizer: Senhor, estou num deserto, vem me encontrar aqui, abre uma fonte para mim, mostra o caminho de volta, devolve o propósito da minha vida. Se você quiser dizer para Deus, tem lugar para você ao pé da cruz de Jesus, tem lugar para mim, para todos nós. Vamos cantar. Curar a nossa alma. Falar com Deus que satisfaz. Encontro calma. Falar com Deus, que privilégio. Abra o seu coração. Abrir a alma ao Criador. Olha o que Deus faz. E abre as janelas do céu. Estão abertos e ouvir a voz do Exalte esse Deus, Ele é grande, Ele é poderoso. Cante. Grande é o nosso Deus. Eu e você somos a obra-prima. E as obras que Ele faz. Bendito seja o teu nome. Com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Porque Tu és o Deus verdadeiro, Jesus Cristo, nosso Salvador. Bendito seja o Teu nome. Tu és o nosso Salvador.
Nós adoramos ao Espírito Santo, que está aqui agora, e quer fazer morada dentro de nós. Nós abrimos o coração ao Espírito Santo agora. Querido Espírito Santo, mora dentro de nós. Não sei qual estágio da vida cada um aqui está vivendo. Talvez na tentação. Talvez já no meio da confusão de ter cedido à tentação. Mas nós cremos na Tua palavra. E ela diz que há restauração para todos nós. Que Tu és o mesmo ontem, Tu és o mesmo hoje, Tu serás para sempre. Eu quero te pedir, bondoso Deus, visita cada um dos Teus filhos que aqui estamos. Faz uma obra na nossa vida de restauração. Faz uma obra na nossa casa. Quem sabe na casa dos Teus filhos haja uma confusão. Talvez não haja mais entendimento entre os membros da família. Talvez estamos divididos por prioridades diferentes, por sonhos diferentes, que já não são mais os Teus sonhos. Se a nossa casa virou uma confusão, bondoso Deus, nós queremos implorar ao Senhor: arruma a nossa casa. Traz de volta aqueles que estão afastados de Ti. Renova a fé daqueles que já perderam a fé. Ó Deus, nós criamos tantas confusões, mas Tu és mestre em reorganizar a nossa vida. Nós cremos que Tu podes fazer isso. E nós estamos Te dando autorização para fazer isso em nome de Jesus. Nós queremos ouvir a Tua revelação para nós, bondoso Deus. Por isso que nós possamos voltar para a Tua palavra. Nós possamos voltar ao estudo, à comunhão, à oração. Que não haja outra prioridade na nossa vida, senão aqueles momentos que passamos cada dia sós contigo. Da onde saímos para continuar na Tua presença. Para deixar o Senhor ser Deus na nossa vida. Para deixar o Senhor decidir cada detalhe da nossa vida. Para o Senhor dominar os nossos temperamentos, os nossos desejos carnais. Bondoso Deus, que o Senhor viva no nosso lugar. Por favor, nessa manhã, gostaria de orar aqui em favor de todos nós, pelo amor de Deus o Pai, pela comunhão do Espírito Santo e pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.